Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de IA? Vamos falar de IA hoje? Sei que a galera gosta que eu falo de IA, então vamos falar de IA. Bom, na verdade eu queria falar de IA e aprendizado, né? Eu vi um post hoje, deixar o link aqui se eu não lembrar, por favor, me cobrem, senão vocês podem procurar. Chama New Juniors Can Actually Code, né? E o que esse post fala? Esse post é de dia 14, né? Eu não sei quem que é esse cara, mas eu gostei bastante desse post, né? É um post que, na verdade, ele só faz alguns questionamentos sobre o uso de IA no aprendizado. Assim, caso você não esteja no planeta Terra nos últimos 2 anos, né? A gente é inundado com sei lá, diversas pessoas falando assim, você tem que saber IA, você tem que saber IA. Na verdade, algumas pessoas vão a mais além, assim. Algumas pessoas falam assim, você tem que aprender a usar IA, porque senão você vai ser substituído por alguém que sabe usar muito bem IA. Eu fico com bastante. Todo mundo sabe que eu não sou um tecno-otimista, né? Quem me segue no canal aqui sabe que, assim, eu sou crítico ao uso, ao abuso, ao uso acrítico da internet, né? Assim, ao uso acrítico da tecnologia, né? A tecnologia, não só ela é um artefato humano, mas ela também é um produto de algumas empresas. E algumas empresas querem empurrar isso igual abaixo, né? E é o que está acontecendo com o IA hoje. Mas por que o uso acrítico e impensado? Porque assim, essa forma de dizer que se você não souber usar IA, você vai ser substituído por alguém que sabe usar IA, por que que isso é nocivo? Então, vamos tentar entender um pouquinho isso, né? Primeiro assim, a curva de aprendizado de IA é muito básica, né? Tipo, desculpa quem tá aí dizendo que você vai ser substituído por alguém que não sabe usar IA, né? Se você ali tá num time que tem o uso massivo de IA, para você aprender a criar prompt, tipo chat GPT, por Copilot, qualquer coisa que seja, cara, isso aí é como aprender a usar uma ideia. Assim, não é... A curva de aprendizado é muito curta. Depois, observe o que eu falei. Curva de aprendizado. Você sabe o que é curva de aprendizado? Então, vamos lá, vamos pensar em como as pessoas aprendem. Porque assim, tem se falado muito de IA, tem se falado muito de código, de aprender a codificar, mas assim, eu acho que as pessoas estão olhando muito para IA, e não estão olhando para o básico, de que é como as pessoas aprendem. Assim, como as pessoas aprendem. Tipo, não tem como, cara. Tipo, a IA, ela não vai fazer o trabalho das pessoas. Tá? Assim, eu já falei isso em outro vídeo, né? Que eu não sei qual que é, vocês voltam atrás aí. Tem uma playlist do cafezinho, para quem não saiba, né? Que assim, não falei isso num vídeo, não sei se eu falei isso num vídeo ou num post, né? Que o problema da IA é que assim, o Douglas Adams, do Guia dos Mochileiros da Galáxia, já fez piada com isso. E talvez assim, eu não sei o que ele estava pensando lá em 70 e alguma coisa, quando ele escreveu o Guia dos Mochileiros, mas ele escreveu que a humanidade, não, né? Os seres mais inteligentes do universo, que são os ratos, né? Criou um mega computador para calcular todas as perguntas, todas as respostas. E aí quando ele chega e ele tá falando dos seres mais inteligentes do universo, né? Os homens são a terceira espécie mais inteligente do planeta, segundo ele, né? Eram primeiro os ratos, depois os golfinhos, depois os homens, né? E aí ele pega e ele chega à conclusão que, assim, no livro ele faz isso de piada, que não adianta você ter um computador inteligente, você tem que saber fazer boas perguntas, né? Você tem que chegar a boas perguntas, e chegar às boas perguntas é a coisa mais difícil que a gente precisa, né? Então o livro é uma grande piada com isso aí, né? Tipo, como é que a gente faz boas perguntas, né? Como é que o motor de probabilidade funciona, blá blá, né? Tipo, é essa pergunta do livro que é irônica, tipo, que ele responde de forma ironicamente. Não adianta você ter o maior cérebro do planeta se ele não sabe fazer boas perguntas. E o caráter humano é o que vai. E no livro, o livro é muito interessante, o livro, que no livro, a resposta para ele é assim: a gente vai criar um computador que só os parâmetros desse computador, o computador antigo faz. Assim, ó, eu vou projetar um computador que só os parâmetros dele eu sou capaz de projetar, porque ele vai ser muito complexo. Ele vai ter bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de parâmetros, né? Aí você sabe qual que é esse computador? Você não sabe? Você não sabe? A humanidade.
É a humanidade, é o computador que ele cria a humanidade. Então, assim, o Douglas Adams, ele diz no livro dele, tipo, não é os computadores que vão dar a resposta para as perguntas que a gente precisa. Não é o computador que vão dar as respostas. Os homens precisam primeiro aprender a formular as perguntas. E aí, se isso tá alinhado com. Tem uma música que é sobre perguntas que pode ser ali, que eu acho que ele cita a música, né? Que é Blowing the Wind. Como fala aquele deputado liberal? Blowing the Wind, né? Tipo, Blowing the Wind, do Bob Dylan, né? E aliás, quem falar bom mal do Bob Dylan tá sujeito a paulada aqui nesse canal, tá? Então, assim, então, voltando aqui, tô divagando um monte aqui, né? A gente, para aprender, a gente tem que formular boas perguntas. Isso faz parte do processo de aprendizado. E, aliás, para quem não sabe, assim, eu sou muito crítico dessa modo de pensar a tecnologia, porque está se pensando muito em aplicação de tecnologia sem considerar os outros campos. Assim, é um bando de computeiro, um bando de gente formada em computação, pensando, não, a gente pode fazer coisas para educação, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Gente, vocês estão perguntando para o pessoal de educação? Vocês estão perguntando para eles? Porque assim, vamos pensar, 10 anos atrás era tablet, 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 celular, 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 celular. Hoje, Noruega, Finlândia proibiram, Brasil proibiu. E detalhe, para quem não manja de processos políticos, né, é praticamente impossível uma lei ser aprovada com unanimidade. A proibição de celular em escolas, e aí para quem não está vendo o horário, são 7h46, a proibição de celular em escolas foi aprovada por unanimidade no Brasil. Por quê? Porque o negócio estava pegando. Tinha sindicato, tinha escola, tinha um monte de gente reclamando. Então, isso já estava apontado desde o começo. Desde o começo estava apontado. Se você procurar as notícias lá de 2012, 2010, quando lançou o iPad, quando lançou o iPhone, você vai ver que o Steve Jobs não deixava os filhos dele usar. Eu lembro quando a gente teve filho, quando o nosso filho nasceu, né? A gente começou a ter alguns estresses com ele, né? Em termos de comportamento. E a psicóloga falou: a primeira coisa que perguntou, ele usa tela. E a gente falou: não, a gente limita bastante, a gente sabe, e a gente já sabia, já tinha reparado, né? Se você deixa na tela, o comportamento piora. Se você deixa na tela, é uma maravilha, a criança fica lá quietinha. Se você tira da tela, o comportamento dele piora. A gente não quer isso, a gente quer que o comportamento dele fique de uma forma de criança normal. E a psicóloga falou: vocês não, tela é ruim. Então, assim, o que eu tô dizendo aqui que se vocês não estão pegando o fio? Estão socando em cima da gente um monte de tecnologia que ele tenta fazer o trabalho pela gente e não considera o processo de aprendizado. Então, assim, vamos voltar aqui ao post. New Journal Developer can actually code. Por que ele escreve aquilo ali? Ele está escrevendo o quê? As pessoas estão usando, e ele está falando como alguém que está construindo uma IA, estão usando a IA como oráculo. E qual que é o problema do oráculo? Tudo que ele diz está certo e eu não questiono. Então você tem um relacionamento acrítico com a informação. Você recebe a informação, a crítica, e você aplica. Por quê? Porque, na verdade, a gente está tratando as IAs, a gente está considerando as IAs como um oráculo. Alguém que vai dar a resposta, aquela resposta vem dos deuses, né? Ou vem dos gêniozinhos do Vale do Silício, que estão ali no panteão de deuses ali da modernidade, né? E a gente aplica ela. Isso tem estrita relação com o que eu falei ontem, sobre não existe gênios, que na verdade assim, algumas pessoas até mal interpretaram. Existe superdotados, blá blá. Superdotados, eles só têm uma facilidade. E aliás, eu sou muito crítico desse termo superdotados, por quê? Porque eu já convivi com muitas pessoas, assim, por exemplo, teve uma vez que eu trabalhava numa empresa que o dono dela era um professor, que ele contratou alguém ali e falou: olha, esse aqui é o meu melhor aluno, ele estuda muito bem, blá blá, e tipo, o cara tava lá na empresa até esse chefe ficar lá, né? Quando esse chefe foi embora, ele foi demitido. Por quê? Era uma pessoa insuportável. Era uma pessoa que não tinha trato, ele tinha inteligência emocional zero. Tipo, não sabia lidar com pressão. E não que saber lidar com pressão é uma coisa assim, tipo, ter que lidar com pressão é uma coisa ruim, mas às vezes acontece, né?
E a gente viu que essas pessoas que têm uma facilidade de aprendizado em uma área muito boa, elas são muito ruins em outras áreas, né? Então, por exemplo, a gente vê ali o Sam Altman, que é um estúpido em relação à arte. Ele não entendeu que... Ele acha que Her é um filme que fala sobre o ChatGPT. Tipo, Her fala sobre o ChatGPT. Pra quem não viu Her, assista o filme Her, de 2015, se duvidar. É um filme maravilhoso e é um filme crítico dessas IAs, né? É um filme crítico dessas IAs. E ele fala que é o filme preferido dele, tá? Mas assim, então assim, ele fala aqui que quando você perguntava ali no Stack Overflow, você discutia com o Stack Overflow. Então você tinha uma troca de experiência. E aliás, o Stack Overflow, vamos ser sinceros aqui, a IA é diferente qualitativamente do Stack Overflow. Porque quando você tinha no Stack Overflow, você não tinha uma resposta, você tinha várias respostas que você elegia a melhor. Então você tinha uma forma de. Você tinha que validar ali, essa resposta está correta ou não está correta, né? Essa resposta é melhor ou não é melhor. Eu já vi muitas vezes que a resposta que foi botada correta não era melhor e a outra subindo. Isso acontece muito em post antigo, né? Eu já vi. Eu tenho perguntas muito antigas no Stack Overflow lá de 2009, alguma coisa assim, que aí você vê assim, tipo, existem respostas novas para aquela pergunta, né? E, tipo, elas são mais corretas, porque, tipo, é um post de 2009, eu tô perguntando como fazer alguma coisa, surgiu biblioteca, surgiu não sei o que, Java mudou, JavaScript mudou, .NET, eu usava .NET na época, lá. Mas assim, voltando aqui ao post, né? Então, assim, o que eu quero falar é que, assim, o aprendizado é uma coisa que ele vai... E aí, para terminar isso, eu já tô com 11 minutos, eu vou dar, assim, como é que funciona o aprendizado, assim, para quem não sabe, né? Existem dois fatores aqui de aprendizado que a tecnologia está impactando muito, 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 muito. Mas tem uma música de, sei lá quando é que é, mas é do Tom Zé, cara. Tom Zé, pra mim, é um dos caras mais lúcidos da música brasileira. E pra quem não entendeu a ironia do negócio aí, mas assim, tem uma música do Tom Zé que eu acho maravilhosa, que fala muito sobre o processo de aprendizado. O nome da música chama Tô. Tô. E aí que para mim funciona muito isso, assim. Para mim, quando eu tô aprendendo alguma coisa e e assim, o nosso senso de compensação durante o aprendizado ele tem que ser chacoalhado mesmo. A gente é acostumado ali com as endorfinas das redes sociais a ter sempre, eu quero sempre a resposta, eu quero sempre a resposta, eu quero sempre a resposta. Mas aprendizado ele dá com a dúvida, né? E na música o refrão da música é: eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo é pra te esclarecer. Tô iluminado para poder cegar e tô ficando cego para poder guiar, né? E aí para quem nunca entendeu isso, né? Eu posso até falar assim, quando eu trabalhei com IA, eu trabalhei com IA, síntese de fala e reconhecimento de voz, né? E assim, muitas das tecnologias nossas ali, metade dos projetos que a gente tinha era com inclusão digital de pessoas, de pessoas com deficiência visual, né? Porque assim, é síndrome de fala e reconhecimento de voz. Então, as pessoas com deficiência visual, elas vão comunicar com o computador através da fala e vão ouvir. Então, assim, muitas vezes a gente fazia uma interface, né? Ela tinha que ser absurdamente inclusiva, que ela não comunicava com as pessoas, né? E aí esse tô iluminando para poder cegar e tô ficando cego para poder guiar, né? Isso aí me lembra muito dessa época que eu trabalhava com ele, porque eu lembro que a gente chegava lá na editora Abril, que era nosso cliente, né? Ela falava, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, assim, você tem que pensar como um cego. O cego não vai ver o que tem na tela. E você tem que dar a opção de ter as opções para ele. E, tipo, você tem que ensinar ele assim, não que ele não saiba, mas tem que mostrar para, tipo, quando a gente abre a tela, a gente não percebe, mas a tela mostra as opções que a gente tem, né? Então eu lembro que eu peguei as heurísticas de Newman, acho que é heurísticas de Newman, deixa eu procurar aqui. Heurísticas de Newman. É Newman? Nielsen. 10 heurísticas de Nielsen. Heurísticas de Nielsen. Eu peguei as heurísticas de Nielsen e pensei assim, cara, eu tenho que aplicar isso aqui para visual, para pensar nas telas que alguns softwares a gente fazia era para cego. Por exemplo, a gente tinha aplicativo para celular, né? Então, assim, a gente tem que pensar na heurística de Newman, né? Voltado para deficiência visual. Então, assim,
Isso aí eu tô falando de processo de aprendizado, né? E aí, tipo, eu queria falar de outras coisas aqui no processo de aprendizado, assim, eu acho que eu vou deixar a segunda coisa, que é a questão da tem uma outra coisa que a tecnologia impacta muito, mas eu acho que não está muito com IA generativa, que é a questão do tempo de atenção, né? Assim, às vezes, os processos de aprendizados, para você aprender uma coisa, ele requer um tempo de atenção um pouco mais longo do que a gente tá. E assim, esse negócio de ficar scrollando em rede social diminui o tempo de atenção. Por isso, assim, eu tenho reservado alguns tempos no meu dia a dia para poder ter limpeza. Por exemplo, quando não sei quem já me segue no Blue Sky já viu que terça-feira, quinta-feira à noite, eu posto eu num café com um livro, né? Que foi quando o único momento que eu tenho uma hora livre do meu dia ali, sem nenhuma interrupção. Eu deixo lá de lado, às vezes quando o livro tá muito empolgado, eu fico tweetando, mas eu fico lendo ali, né? E eu uso isso como um exercício. Tipo, eu preciso aumentar. Eu fico pensando, eu preciso aumentar o meu tempo de concentração, porque o tempo de concentração é muito importante, porque você vai compreender as coisas dado o seu tempo de concentração. Quanto maior o seu tempo de concentração, isso é treino, galera. É treino, aprendizado é treino, né? Então eu nem queria falar disso hoje, mas acabei falando, né? Mas voltando aqui, para terminar, que já deu aí 16 minutos. O processo de aprendizado, ele vai através de, assim, e não se engane de tipo, ele sempre começa com, e aí eu posso até usar Paulo Freire, né? Que assim, você vai aprender se aquele aprendizado tem um contato com a sua vida, né? Se aquele aprendizado tem um contato com o seu dia a dia, né? Isso para quem não sabe, é Paulo Freire, né? Não é as bobeiras que a galera de direita conta aí, não, né? Você vai ter que trabalhar aquilo, você traz aquilo para a sala, aquilo volta, né? Então, assim, e nosso aprendizado, principalmente em universidade, é muito focado ali no que tem, na disciplina pura, na disciplina. O processo de aprendizado nosso é um processo muito helênico, né? Muito grego, assim, tipo, eu entendo que existe um conhecimento puro, né? E eu vou aprender aquilo puro e na hora de saber aplicar, eu vou saber aplicar. Tipo, isso é muito grego, eu acho que isso nem funciona direito, né? Mas voltando aqui, você tem que ter o processo de. Você vai lá, eu vou entender aquela teoria, depois eu vou aplicar aquela teoria em alguma coisa, e depois, quando eu aplicar aquela teoria em alguma coisa, eu vou fazer alguns exercícios para fixar aquilo, e depois de fixar aquilo, eu vou saber usar aquilo no meu dia a dia. E eu já acho que, assim, quando a gente começa a aplicar no dia a dia, e tem muita coisa da minha faculdade ali que eu só fui entender depois de conseguir aplicar no dia a dia. Tipo, eu vou aplicar aqui no dia a dia, e eu vou entender. E hoje é muito engraçado que eu tô trabalhando muito com arquitetura, e às vezes eu tenho que estabelecer alguns algoritmos ali, baseado em troca de mensagens, né? E isso tem me ajudado muito ali, a parte de sistemas distribuídos que eu estudei faz pouco tempo, né? Pra quem não sabe, assim, eu fiz formalmente sistemas distribuídos depois de. Faz pouquíssimo tempo, né? Então era isso, pessoal. O meu cafezinho era isso. Se eu tivesse que resumir ele assim. Eu não acho que quem não aprender IA vai ser substituído, mas eu acho que aquele que for crítico a IA vai sair muito bem no mundo de pessoas viciadas em IA. Porque os maiores problemas a IA não vai resolver. As grandes dificuldades no dia a dia a IA não vai resolver. E assim, quem for viciado em IA vai continuar como júnior, para sempre. Porque a IA é basicamente a média de todo conhecimento. A média de todo conhecimento está num nível muito baixo. Está num nível muito baixo. Por quê? Você tem uma pirâmide, a média dela está abaixo do meio. Entendeu? Então é isso, pessoal. Valeu, bom dia para você. Use IA com moderação. Tinha que ver com aqueles avisozinhos do Ministério da Saúde. Use com moderação. Aí tem que ter a cara de alguma pessoa extremamente burra, tipo o Monark da vida, sei lá, alguém assim. É isso aí, pessoal. Valeu. Bom dia para vocês.